Olá, sejam bem-vindos ao curso Autismo para Todos. O mais importante que a gente tem que entender já de imediato é que o autismo é uma realidade. Não é uma modinha, não é uma doença, ele é uma dor latente. Uma dor latente seja nessa mãe que acaba de receber o diagnóstico, nessa família que não compreende o autismo, também é uma dor latente nos consultórios médicos, nos terapeutas, pois a gente sabe que existe uma prevalência altíssima. O último do CDC falou que a cada 44 crianças, uma que nasce poderá receber o diagnóstico do TEA. Um estudo publicado no JAMA em 2012, com 12.500 crianças, falou que a cada 30 crianças, uma poderá receber o diagnóstico de autismo. Quando a gente fala que a cada 30 crianças ou a cada 44 crianças, uma poderá receber o diagnóstico de autismo, a gente está falando que em cada sala de aula teremos uma criança autista. E você sabe que é mais que isso. Na escola, na sala do meu filho, ano passado, de 30 crianças, tinham 4, se eu não me engano, 5 crianças autistas, porque uma não era diagnosticada. Cada 6 crianças, uma poderá receber algum diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, déficit de aprendizado, poderá receber o diagnóstico de TOD, crianças cada vez mais ansiosas, crianças cada vez mais frágeis e famílias perdidas sem saber o que fazer, como conduzir para proporcionar um bom desenvolvimento para essa criança. Então, o autismo não é apenas um dever e um compromisso do médico. O autismo é um dever e compromisso do professor, do assistente terapêutico, do gestor escolar. É um compromisso de nós, pessoas que hoje nem vivemos atipia, entender, porque é uma realidade. E essa realidade, vocês vão perceber que ela é tratável, que ela evolui bem. Quando a gente for falar de exames e quando a gente for falar, desculpa, sobre tratamento, lá em 87, com o Ivar Lovaas, ele falou para nós, olha, quando eu tenho um grupo de crianças autistas que recebem ciência ABA de forma intensa, com quantidade, qualidade, esse grupo, com quase 90% das vezes, evolui de forma independente depois de 2 anos para estar ali no ingresso escolar, sem nenhum ou com pouco apoio. E o outro grupo que recebe tratamento de forma aleatória, para você aí que está indicando um pouquinho de fono, um pouquinho de TO, um pouquinho de psicologia, ou para você pai, mãe, para você aí que também não é apenas profissional, para você que é realmente a pessoa que está vivendo a dor, o tratamento do autismo não compõe esse pouquinho de fono, um pouquinho de TO, um pouquinho de psicologia, matricula na escolinha. Este não é o tratamento do autismo. Eu vou ensinar isso no decorrer para vocês. Porque a gente sabe o tratamento, só que na contramão a gente sabe que o tratamento não acontece da forma que deveria por inabilidade de nós profissionais, mas por inabilidade também dos pais. Porque queira sim ou queira não, quando você tem uma dificuldade, você tem que viver, você tem que estudar essa inabilidade. Se eu desse qualquer outro diagnóstico para um pai ou para uma família, olha, você está recebendo um diagnóstico aqui de uma neoplasia, de um câncer. Eu tenho certeza que as pessoas vão sentar, estudar, buscar opiniões, vão se aprofundar no assunto. E o autismo, muitas vezes, ok, seguimos o fluxo, mas não pode seguir o fluxo no autismo. O autismo tem tratamento. O tratamento dele é muito claro. Ele tem um tratamento que usa, sim, a ciência ABA como seu grande esqueleto, mas que a gente também tem que olhar as outras ciências envolvidas nesse processo. Vamos pensar, por exemplo, na fonoaudiologia, que se preza fazer uma comunicação aumentativa, alternativa para aquela criança de 3 anos que está conseguindo compreender as coisas. Presta atenção nisso. Se eu tenho uma criança de 3 anos, se eu falo, pega ali, ele pega, leva para o seu pai, ele leva, ele está conseguindo olhar, ele está conseguindo socializar, mas ele não fala. E aí eu pergunto para esse pai ou para essa família, eu falo, olha, seu filho não fala nenhuma palavra e você quer muito que o seu filho fale, certo? Você fala, sim, eu quero que ele fale. Mas se ao invés de falar de imediato, eu desse 10 ou 20 sinais para ele se comunicar com você, você gostaria? Pensa você, pai, ou pensa você, profissional que está ali indicando o tratamento. Ué, lógico que eu gostaria. Se eu tenho uma criança que entende tudo, mas eu não consigo entender nada, porque ela não tem nenhuma forma de comunicar, e eu dou uma comunicação aumentativa alternativa para ela, que pode ser desde imagens, ou pode ser, por exemplo, por sinais. Essa criança agora, em pouco tempo, começa a ter ali um repertório de sinais para se comunicar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente pode ensinar o sim, o não, o espera, tempo, vem. Ah, Thiago, mas isso, sim, isso é um tipo de comunicação. Não, sim, espera, tempo, dor, comida, sede, saudade, família. A gente pode proporcionar
esse tipo de comunicação para essa criança de imediato. E isso requer, lógico, uma harmonia. Porque imagina você agora que é pai, você que é profissional, se cada um faz o seu interesse, os seus objetivos. Imagine que, por exemplo, a mãe sabe os 10 ou 20 sinais que a gente quer trabalhar com essa criança de imediato, mas, na contramão, lá o assistente terapêutico escolar não faz. Ou, por exemplo, o pai não faz, a avó não faz. Você concorda que quando uma mãe repete todo esse comportamento, todos esses sinais, e na contrapartida o pai não faz, a escola não faz, o terapeuta não faz, naturalmente a gente vai percebendo ali que há uma falha nesse processo. Então, o tratamento do autismo, ele sim, é com a ciência ABA, que a gente precisa determinar prioridades, a gente precisa determinar objetivos a curto prazo. Uma criança de 2 anos e meio, esse pai, essa mãe, eles querem logo que essa criança brinque, que socialize, que essa criança jogue futebol, mas esse é o objetivo principal? Esse é o objetivo de imediato para essa criança? Não, o objetivo imediato é olhar nos olhos, é se comunicar, fazer rastreio visual, é tempo de espera, é conduzir demandas que estejam gerando dano àquela criança. Quando nós pensamos em tratamento do TEA, a gente sempre determina prioridades, né? Qual que é a prioridade? A primeira prioridade é saber se tem dor. Então, às vezes, aquela criança está sofrendo dor e a gente nem consegue identificar. Então, partimos do princípio que a gente tira a dor dessa criança. 2, depois disso, a gente tem que entender, comportamento auto-heterolesivo. Depois disso, percebemos se essa criança tem ali comportamentos que nós chamamos de destruição de patrimônio. É uma criança que destrói tudo, que quebra tudo, que surta facilmente destruindo as coisas. E aí a gente vai determinando objetivos e, lógico, tratando. Então a gente pode ter uma comunicação aumentativa alternativa, a gente pode ter uma ciência ABA, a gente deve ter uma integração sensorial em AIRES, trabalhando toda a abordagem sensorial. Meu filho teve muita dificuldade sensorial, mas muita mesmo. Tocar geleca, tocar massinha, pegar areia, pisar na grama, caiu água na roupa, aquela dificuldade, a mão suja, precisa limpar. E isso, lógico, vai atrapalhando a alimentação, vai atrapalhando o sono, a etiqueta, a linha na meia incomoda a criança autista. Agora imagina você, uma criança autista de 3 anos que ainda não se fala, mas que tem intenção comunicativa, que você não proporcionou nenhuma comunicação para ele, você está tentando que ele fale. Nós sabemos que existe um número significativo de TEAs que tem apraxia de fala e ele não consegue falar. E aí essa criança agora está em crise, está surtando, está estereotipando, e aí ao invés da gente tentar identificar as questões sensoriais dele, vamos passar medicamento, vamos passar risperidona. O que está acontecendo com ele? Porque se neste momento eu tirasse a tua voz, se eu não deixasse você falar mais, você ficaria ansioso, você naturalmente começaria a ficar angustiado, você talvez surtaria. Então, quando a gente fala de tratamento do TEA, a gente olha essa criança como criança, não como autista. Então, o que vem antes do autismo? Será que ele tem dor? A gente sabe que crianças autistas têm sim mais distúrbios gastrointestinais, têm sim mais alergias alimentares. E aí essa criança, às vezes, lógico, por uma questão de seletividade alimentar ou por falta realmente de compreensão de repertório ali com o nutricionista, uma alimentação industrializada, cheia de açucarado. E não se trata de sair tirando leite e glúten dessas crianças, não é isso que eu estou falando. Porque, mais uma vez, eu vou levar vocês com ciência até o final. Ciência. Não é o que o Tiago acha, não é o que o Daniel, que o Jonathan acha, não é o que você acha. É aquilo que a ciência nos diz ser eficaz. Então, o que é eficaz? Um tratamento precoce, por um diagnóstico precoce. E eu vou mostrar para vocês que o médico o pediatra deve fazer esse diagnóstico precoce, o médico da unidade básica de saúde deve fazer esse diagnóstico precoce, porque isso é respaldado, inclusive, por lei. Então, quando nós olhamos esse cenário atual, o autismo é, sim, uma responsabilidade de todos. Mas, mais uma vez, não é a problemática ter o diagnóstico. A problemática é a gente não oportunizar um bom tratamento para essa criança. E aí, quando pai, mãe, família entende as prioridades, quando pai, mãe, escola e médico e terapeutas entendem essas prioridades, a coisa vai ficando mais palpável, vai ficando mais verdadeira. Então, entendemos essa ciência ABA. Se você chegou agora, recebeu o diagnóstico, passou com o psicólogo, tem 3 meses que ele está com seu filho, ele não entregou ainda uma avaliação de análise do comportamento, pode pular fora. Isso não é o tratamento do autismo. Se você passou por um médico, se você é médico, se você é terapeuta e você passou para essa criança que não está falando, não está socializando, não está brincando, coloca na escolinha, faz um pouquinho de fono, faz um pouquinho de TO, não é o tratamento do TEA.
Isso não vai funcionar. Tiago, mas vai evoluir, vai melhorar, vai fazer alguma coisa. Gente, melhorar, evoluir é uma coisa, tratamento de TEA é outra coisa. O que eu estou tentando mostrar para vocês é como você tirar o seu filho, o seu paciente, o seu aluno, o seu aprendiz de uma criança que tem extrema comorbidades ali de dificuldade de comportamento, uma criança que tem dificuldade com sono, dificuldade sensorial, para trazer essa criança para uma independência, onde vai gerar menos dor a ela, onde vai gerar menos estresse, onde vai fazer que ela tenha uma família que está com uma saúde mental melhor. Porque eu sei o que é uma criança que não fala, eu sei o que é uma criança que não come. E, infelizmente, eu sei, como médico, o que é atender centenas de casos de pacientes que chegam com 4, 5 anos e eu olho e falo, nossa, essa criança deveria estar falando. Tiago, mas sim, deveria estar falando. Porque se não tratou da forma que deveria, se não fez aquilo que deveria, a gente falha. Então eu quero trazer essa responsabilidade para todos nós. Acabou o tempo que, só o pai de autista tem que entender de autismo. A escola. E preste muita atenção, escola, se capacitem. Vocês vão ver o papel fundamental que vocês terão nesse processo. Porque disponibilizar um AT escolar para cuidar dessa criança, para ela não colocar o dedo na tomada, não puxar o cabelo do outro, não passar cocô na parede, não é assistente terapêutico. O assistente terapêutico tem que saber o que é cienciaba, tem que fazer a avaliação, tem que conversar com a mãe e tem que responder ao supervisor. A gente precisa que médicos, pediatras entendam do assunto. Porque se a gente está falando que é 30:1, nesse estudo publicado em 2012, no JAMA, com 12.500 crianças, significa que a cada um dia, ou no máximo a cada 2 dias, um médico pediatra ou um médico puericulturista que atende lá o plano de saúde, que atende lá a unidade básica de saúde, que atende o posto de saúde, deveria estar fazendo um diagnóstico por dia. E eu vou capacitar, eu vou preparar, eu vou orientar vocês durante esse curso como a gente pode fazer isso. Então o autismo é uma realidade, mas mais uma vez eu termino essa primeira parte falando, com essa introdução, que o autismo não é o problema. O problema é a desinformação e é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês. Até mais.